Por fim, pessoal, a terceira questão aqui que eu trouxe para vocês, ela pede para a gente calcular também as pressões efetivas no centro e na base de cada uma das camadas de óleo, água e mercúrio, sabendo dos pesos específicos de cada um desses fluidos e com base no desenho mostrado aqui no slide. E o que a gente viu ao decorrer da aula? Que a pressão é igual a ρGH. E a gente viu também na aula de propriedades dos fluidos que a massa específica vezes a gravidade é igual ao peso específico. Então, a pressão ela também pode ser dada em termos do peso específico vezes a altura. Aqui na questão é dado os pesos específicos de cada um desses fluidos. E a altura também está aqui na figura. E a pressão pedida, então, é no centro e na base de cada uma das camadas. Eu vou desenhar a figura aqui novamente para vocês, para a gente conseguir destrinchar melhor essas alturas. O que está dizendo aí? Então, a primeira camada que ele diz aí é de mercúrio, que tem uma altura dessa coluna de 4 metros. Não é isso? Acima do mercúrio, a gente tem outra camada, que é de água, sendo que agora essa coluna de água é de 3 metros. Outro fluido com um peso específico diferente. E acima dessa camada de água tem outra camada ainda menor, que é uma camada de óleo, aproximadamente essa altura aqui da camada de óleo, de 2 metros. E aí é perguntado na questão qual a pressão, tanto no centro quanto na base de cada uma das camadas. No caso aqui do centro, dessa primeira camada de óleo, eu vou ter esse ponto aqui, que está numa profundidade, numa altura de, quanto é a metade aqui? 1 metro. Depois, aqui na coluna da água, que tem uma profundidade, uma altura total de 3 metros, o ponto aqui central, a minha metade, vai estar a 1,5 metro, considerando a superfície aqui da coluna de água, certo? Então, aqui eu vou considerar 1,5 metro. Vocês vão entender daqui a pouco por que a gente não soma essas alturas. E da mesma forma, na coluna de mercúrio, a minha superfície aqui central, né, minha altura central, vai estar em 2 metros, já que a altura total é de 4 metros, certo? Então, o peso específico do óleo dado na questão é igual a 8.000 newton por metro cúbico. O peso específico da água é igual a 10.000 newton por metro cúbico. E o peso específico do mercúrio é igual a 136.000 newton por metro cúbico. Sendo que a gente vai precisar calcular aqui 6 frações. Uma no centro, uma na base, no caso da camada de óleo, outra no centro, outra na base da camada de água, outra no centro, outra na base da camada de mercúrio. Começando então com a pressão do óleo no centro da camada, é igual a 8.000 newton por metro cúbico, vezes a profundidade de 1 metro. Vai me resultar numa pressão aqui do óleo de 8.000 newton por metro quadrado, ou seja, 8.000 pascal. A pressão do óleo na base dessa camada de óleo vai ser igual a ρ vezes H. Novamente, 8.000 newton por metro cúbico. E agora, na base dessa camada de óleo, a minha profundidade aqui é de 2 metros. Então, eu vou ter como resultado 16.000 newton por metro quadrado, que é igual a 16.000 pascal. Essas são as duas primeiras pressões, tanto no centro quanto na base da camada de óleo. E guarda esses valores porque a gente vai utilizar daqui para frente. Agora, para calcular a pressão da água no centro da camada de água, eu vou utilizar o peso específico da água vezes também a profundidade. Nesse caso, o peso específico da água é igual a 10.000 newton por metro quadrado. E a minha profundidade no centro dessa camada de água vai ser de 1,5 metro. Sendo que essa pressão efetiva aqui da água será necessária ser somada com a pressão do fluido anterior, do fluido de cima, que é o do óleo. Então, aqui eu vou pegar a minha pressão da base do óleo até chegar nessa profundidade aqui, ó. Essa pressão dessa profundidade aqui do óleo, mais essa pressão aqui do meio da base da água, vai ser o total
dessa pressão aqui no meio, né, no centro da camada de água. Então, aqui eu vou somar com 16.000 Pascal, ou 16.000 Newton por metro quadrado. E aqui eu preciso somar com a pressão do óleo base, certo? Pressão, no caso, nessa base da camada de óleo. Isso vai me resultar no valor da pressão no centro dessa camada de água igual a 15.000 mais 16.000, então 31.000 Pascal, ok? Aqui no centro da camada de água, portanto, eu preciso somar a pressão da camada de óleo mais a pressão dessa camada de água de 1,5 m. E é por isso que eu não utilizo a profundidade como sendo aqui, né, 2 mais 1,5, 3,5, porque eu já estou somando com a pressão do óleo, então já considerei essa profundidade do óleo aqui na somatória do 16.000 Pascal, tá bem? E aí, para eu calcular, então, a minha pressão da água na base, aqui abaixo, né, bem aqui abaixo, na outra metade, né, considerando agora a outra metade da superfície da água, eu vou apenas mudar a profundidade da camada de água agora para 3 metros. A pressão da água na base vai ser igual a ρ vezes H mais a pressão do óleo em sua base. Ou seja, 10.000 vezes 3 metros mais 16.000 Pascal. Vai me resultar no valor de 46.000 Pascal. É a pressão da água na sua base. E a mesma lógica, a mesma relação, eu vou utilizar para calcular a pressão do mercúrio, tanto no centro quanto na base. Vou colocar aqui em outra página, não vai mais caber nessa. Então, a pressão do mercúrio no centro vai ser igual ao peso específico do mercúrio vezes a profundidade mais a pressão que a gente tem acima dessa camada de mercúrio, que é qual? A pressão da base da água. Porque agora eu estou querendo saber qual é a pressão exercida aqui nesse ponto. Qual a pressão exercida nesse ponto? É essa pressão aqui, dessa altura da camada de mercúrio, considerando o peso específico do mercúrio, mais a pressão que a gente tem até chegar nessa camada, até chegar no centro dessa camada. Que é que a gente calculou até aqui, que era a pressão da base da água. Esses 46.000, então, até aqui eu tenho uma pressão de 46.000 Pascal. Essa pressão 46.000 Pascal vai ser somada com essa pressão aqui, agora com o fluido de mercúrio. Que a gente vai ter agora, né, o valor do peso específico do mercúrio de 136.000 vezes a altura dessa metade, 2 metros, mais a pressão da base da água que a gente obteve anteriormente de 46.000 Pascal. Vai me resultar no valor total aqui de 318.000 Pascal, certo? Da mesma forma, a pressão do mercúrio na base dele, por fim, vai ser o peso específico do mercúrio vezes a altura mais o peso da base de água. Então, eu vou ter 136.000 vezes 4 mais 46.000. Vai me resultar na pressão do mercúrio aqui na base de 590.000 Pascal. Então, eu desenhei novamente a figura e acompanha aqui comigo. A gente calculou juntos aqui 6 pressões, que são essas bolinhas que eu estou desenhando aqui em verde. A primeira pressão, que é essa pressão aqui do centro da camada de óleo. A segunda foi a pressão da base da camada de óleo. A terceira foi a pressão no centro da camada de água. Depois a pressão na base da camada de água. A pressão em seguida no centro da camada de mercúrio. E por fim a pressão na base da camada de mercúrio. Então, aqui, vamos supor que a gente está calculando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que 1, pressão do óleo em seu centro. 2, pressão do óleo na base. 3, pressão da água no centro. 4, pressão da água na base. 5, pressão do mercúrio no centro. 6, pressão do mercúrio em sua base. Para eu conseguir obter a pressão do óleo aqui no centro,
eu considero apenas essa profundidade que a gente está analisando aqui do óleo, certo? Essa profundidade aqui, inicial até o centro da camada de óleo. Para conseguir obter a pressão na base da camada de óleo, eu vou pegar essa outra profundidade aqui também, com esse peso específico do óleo e toda essa profundidade. Sendo que para calcular a pressão da camada de água agora, eu não posso utilizar essa mesma profundidade aqui como se fosse somando, porque aqui no centro da camada de água, a profundidade referente àquela multiplicação do peso específico da água por essa profundidade é apenas 1,5 m. O peso específico do óleo é diferente do peso específico da água. Então, eu não posso multiplicar a mesma profundidade considerando pesos específicos diferentes. E aí, por isso que eu somo, nesse caso, para eu descobrir a pressão da água, eu somo com a pressão que eu descobri aqui anteriormente da base do óleo. E a mesma lógica segue lá para o caso do mercúrio. Para eu descobrir a pressão aqui no centro da camada de mercúrio, eu vou utilizar toda essa coluna de água e de mercúrio e de óleo que tem pesos específicos diferentes. Portanto, para descobrir essa pressão de mercúrio aqui no centro, eu preciso considerar a pressão exercida aqui anteriormente pela camada de água. E a camada de água, por sua vez, considerou a camada de óleo, tá? E aí, dessa forma, eu vou sempre somando, considerando que eu não posso considerar a profundidade contínua se eu tiver fluidos diferentes com massas específicas diferentes e, portanto, peso específico diferente. Se tiver ficado confuso ainda, vocês podem me procurar, podem mandar mensagem, mandar e-mail, para que eu tente explicar um pouco mais claro, caso não tenha ficado aqui nesse vídeo, para que vocês consigam efetivamente entender esses cálculos e como que a gente considera, a gente calcula essas pressões. Eu vou colocar para vocês lá no Siga o material referente a essa aula para vocês estudarem e também alguns exercícios que vão ajudar vocês a praticar e fixar melhor o conteúdo. Então, não deixem, né, de fazer a leitura recomendada, nem de fazer os exercícios que eu vou passar para vocês, tá bem? Podem me procurar se tiverem dúvidas enquanto estiverem estudando. A gente se vê em breve, tá? Até mais!